Hoje chegamos ao fim deste que é o parágrafo mais longo da Bíblia, que começa lá no versículo 3, onde Paulo, como uma cachoeira, vem derramando doutrinas e doutrinas, vem falando acerca da Santíssima Trindade e da sua obra na redenção. Nós já vimos que Deus Pai havia planejado, na eternidade passada, naquele pacto eterno de redenção, salvar a humanidade, eleger a humanidade. Vimos que então o Pai planeja a salvação, o Deus Filho executa, como vimos na semana passada, e hoje veremos a economia do Espírito Santo, ou o papel do Espírito Santo na obra da redenção. Qual é o papel do Espírito Santo? Nós veremos nesta manhã que o Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Se você atravessasse a fronteira do Brasil para o Paraguai e comprasse um produto ali, e você perguntasse qual é a garantia, você ouviria, a garantia sou eu. Ou seja, não há garantia nenhuma. Tá, nós temos aqui a eleição programada por Deus, planejada por Deus, a execução do Filho naquela cruz, quando Ele derramou o sangue, mas qual é a garantia? A garantia é o Espírito Santo. Hoje então trataremos acerca do papel do Espírito Santo na obra da redenção. Mas, à guisa de introdução, é importante ressaltar que no cenário evangélico atual, o Espírito Santo tem sido o assunto mais mal compreendido. E isso se dá pelo fato de que alguns movimentos que surgiram há pouco mais de 100 anos, ressignificarem o papel do Espírito Santo, dando ao Espírito Santo um papel de destaque exagerado, de forma que se você chegar em certas igrejas e disser assim, Jesus está aqui para perdoar os seus pecados, você vai ouvir um glória a Deus aqui, o outro acolá. Mas se você falar que o Espírito Santo está ali, aí a arquibancada vai a delírio. Uma ênfase exagerada na pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos que o nosso culto é um culto trinitário. E o Pai glorifica o Filho. O Espírito Santo também glorifica o Filho. Veja, o nosso culto é um culto trinitário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são dignos de honra iguais. Quando nós lemos João 16:1, Jesus diz assim, Ele me glorificará, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai apontar para Cristo. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. O Pai também glorifica o Filho. Em sua oração, Jesus, lá em João 17, ele ora assim, no versículo 1, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Então o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai, e assim funciona a Santíssima Trindade. Nós não podemos dar uma ênfase exagerada numa pessoa, o nosso culto é trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ressignificação acerca do papel do Espírito Santo, ou de quem é o Espírito Santo, aconteceu concomitantemente ao abandono dos estudos da Sagrada Escritura. E tudo isso com a desculpa de que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, eu preciso somente do Espírito Santo, mas não da sua palavra. Assim, muitos pregadores sobem nos púlpitos sem preparo nenhum. E isso se dá porque eles acreditam que se estudarem a palavra, que eles chamam de a letra, eles não serão usados pelo Espírito Santo. Bom, o resultado vocês já sabem. Todo tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Recentemente eu vi um vídeo e compartilhei com alguns irmãos de um pregador que chegou lá no púlpito, disse assim, abra sua Bíblia no Evangelho de João. E ele ficou 1 minuto e 35 segundos procurando o Evangelho de João. Ele não achou o Evangelho de João. E aí então ele resolve, depois de 1 minuto e 35, citar de cor. Ele diz assim, São João 23, só temos 21 capítulos. E aí ele cita, que tem por título, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, qualquer cristão mediano consegue encontrar o Evangelho de João. Até mesmo o não cristão sabe que o Salmo 23 é que fala do Senhor como pastor. Inclusive, muitos católicos deixam sua Bíblia aberta nesse Salmo.
nós percebemos um despreparo daqueles que pregam a palavra de Deus. Tais pregadores acreditam que só precisam do Espírito Santo para pregar, que o Espírito Santo vai revelar na hora, vai trazer as revelações, as informações na hora. Ou seja, é um desprezo pela palavra de Deus. Tais segmentos se esquecem que em João 16, 26 é nos dito o seguinte: o Espírito Santo nos fará lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo nos fará lembrar das palavras de Jesus. Quando Ele vier, Ele vai nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Ou seja, nós só lembramos daquilo que conhecemos. Não é dito assim, quando o Espírito Santo vier, Ele vai te revelar na hora o que você vai dizer. Sinceramente, eu gostaria que isso tudo aqui que eu estou trazendo fosse apenas uma exceção, mas não é. E como diz um certo meme, é raro, mas acontece sempre. Por conta da ignorância bíblica, esse segmento passou a desejar o tal do batismo com fogo, que segundo eles é o batismo com o Espírito Santo. E tais pessoas se apegaram a um texto isolado. E por conta desse texto isolado, passaram a desejar esse tal batismo, o batismo com fogo. E eles só desejam isso por não entenderem do que se trata. Porque se soubesse, jamais desejaria tal coisa. Mas o que é esse batismo com o Espírito Santo, que está conectado com o batismo com o Espírito Santo, com fogo, e tudo relacionado ao Espírito Santo é uma bagunça geral. O versículo isolado usado por eles é Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista diz assim ao se referir a Jesus: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já encontramos um erro aqui na teologia dessas pessoas, porque eles acreditam que é o Espírito Santo que batiza com fogo. Não é o Espírito Santo, é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com base nessa sentença final, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, alguns passaram a deduzir tratar-se de um batismo de poder, ou algo assim. É difícil você colocar uma nomenclatura aqui, porque isso varia muito dependendo da igreja. Mas afinal, que batismo é esse? A resposta é fácil, muito fácil. Basta você ler o contexto imediato. A partir do versículo 7, nós lemos assim, e preste atenção no contexto. Nós vamos perceber a palavra fogo aparecendo aqui algumas vezes no seu contexto, e atente para o significado. Nós devemos interpretar uma palavra de acordo com a sua sentença e o seu contexto. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu disser assim, eu gosto de manga. Bom, o que eu quero dizer com isso? Talvez você está pensando, ele gosta de comer a fruta manga. Mas se você perguntasse, o que você está querendo dizer? Não, é que eu sinto muito frio no braço. Percebe como muda? Devemos interpretar a palavra com relação à sua sentença e com relação ao seu contexto. É isso que nós vamos fazer. Diz assim a partir do versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando. Essa é a primeira informação que você deve anotar na sua investigação do texto bíblico. Quem é que estava ali? Gente boa, né? Os fariseus e os saduceus. Só camarada legal. Eles foram ali, no local onde João estava batizando. E aí João, vendo eles, que são camaradas, gente boas, João faz um elogio. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira? Grife essa palavra ira. Essa palavra é importante, ela é fundamental para entender o fogo que vai aparecer ali na frente. E aqui, por inferência, nós já percebemos a presença do fogo. Por quê? Naquela época, e ainda hoje em alguns lugares fazem assim, na Amazônia principalmente, isso tem causado muitos incêndios lá. Quando você quer preparar o solo para uma nova plantação, você ataca fogo na plantação. E aí as cobras, elas fogem. Percebendo o calor, o fogo, elas fogem. Isso é normal, isso acontecia lá, acontece hoje também. E agora João Batista está dizendo, raça de víboras, vocês não vão fugir. A serpente pode até fugir do fogo, vocês não vão fugir dessa ira que se aproxima. Ele continua, deem frutos que mostrem o arrependimento.
Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão, nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora, olha o versículo anterior, o versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu te pergunto, esse fogo é um fogo bom ou não? É um fogo que você gostaria? Você gostaria de ser cortado e lançado ao fogo? Veja, ele está falando da árvore má. Ok. E aí ele diz, lá no versículo 11, que é um versículo mal interpretado: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora veja o versículo seguinte: ele traz a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Fogo aqui é algo bom? Fogo aponta para aquele juízo que aparece lá no versículo 7. Quem lhes garante que vocês fugirão da ira de Deus? Ou seja, não se trata de um batismo de poder ou de uma suposta segunda bênção. Aqui, João Batista está dizendo que Jesus vai batizar todos os seres humanos, ou com fogo ou com o Espírito Santo. Se com fogo significa batismo para a condenação, com o Espírito Santo significa batismo para a salvação. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente. Só existe dois batismos: o do fogo ou do Espírito Santo. Condenação e salvação. É isso que João Batista está apregoando aqui. Porém, esses movimentos que eu citei acima alegam serem verdadeiros propagadores do mover do Espírito Santo, mas na realidade apenas blasfemam contra Deus ao atribuir ao Espírito Santo as suas chocarrices. Para eles, cair, pular, gritar, imitar animais, rodopiar, pronunciar palavras inelegíveis são frutos do agir do Espírito Santo. Repito, tudo isso é uma ressignificação do que é o Espírito Santo. E inúmeras atrocidades são realizadas em nome do Espírito Santo hoje. Certa vez, o conhecidíssimo Kenneth Hagin deu um forte soco no estômago de uma mulher na tentativa de curá-la. Segundo ele, foi o Espírito Santo que o direcionou a isso. Uma vez, Howard Brown esbofeteou um surdo com tanta força que ele caiu no chão. Segundo ele, o surdo caiu por conta do poder do Espírito Santo. Alguém que quer cair com o poder do Espírito Santo aqui? Tomar um bofete na orelha, cai mesmo. Certamente, todos vocês já ouviram falar do Benny Hinn, autor daquele livro Bom para Ser Queimado, Bom Dia Espírito Santo. Você já deve ter visto ele usado de violência para derrubar as pessoas. Mas adivinha em nome de quem ele faz isso? Em nome do Espírito Santo. Certa vez o carismático Todd Bentley deu uma bica no rosto de uma senhora. Veja o que ele disse para se justificar. Eu pensei, por que o poder de Deus não está agindo? Ele diz, o Espírito Santo respondeu, é porque você não chutou aquela mulher no rosto. Ele, prossegue o Todd, e lá estava uma senhora mais velha adorando bem na frente da plataforma, e o Espírito Santo falou comigo e o dom da fé veio sobre mim. O Espírito Santo disse, chute-a no rosto com o bico de suas botas. Cheguei lá perto e foi assim, bam! Quando a minha bota entrou em contato com o nariz dela, ela caiu sobre o poder de Deus. Chocarrices em nome do Espírito Santo. Esses exemplos são bizarros de fato, mas são reais. E podem ser vistos na internet. E poderia ficar aqui trazendo inúmeros exemplos, horas e horas, mostrando a vocês esse tipo de blasfêmia. Mas eu acredito que por si só isso é suficiente. Certamente você já viu coisa pior do que isso que eu estou falando. Houve um tempo em que a doutrina de Cristo foi fortemente atacada. Hoje é a doutrina do Espírito Santo. E nesta manhã, junto com vocês, quero olhar para a palavra de Deus para descobrir qual é o papel do Espírito Santo na obra da redenção. Sei que seria preciso uma aula sobre a doutrina do Espírito Santo para entender
essa doutrina em toda a sua profundidade, mas eu quero olhar apenas para a obra do Espírito Santo no papel da redenção. Tá? Porque é sobre isso que o nosso texto trata. Mas antes de mais nada, vamos recapitular as economias do Pai e do Filho na obra da redenção para entendermos o papel do Espírito Santo. Lembre-se, é um único parágrafo, uma única sentença. Paulo vem despejando essas informações, esses conteúdos, e ele vai terminar agora. Então é importante que a gente entenda e relembre o contexto. Nós vimos que Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso está lá no versículo que inicia essa sessão, versículo 3. Sabemos que o Pai nos abençoou, nos elegendo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vimos também que o Pai nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos. Na semana passada, vimos que compete ao Filho executar o plano de Deus Pai na obra da redenção. E Ele realiza a redenção por meio do seu precioso sangue. E lá na cruz Ele concede o perdão dos nossos pecados, a redenção. Hoje veremos como o Espírito Santo atua na obra da redenção. Basicamente, olhando para o nosso texto, encontraremos 2 pontos aqui. 2 bênçãos procedentes do Espírito Santo na obra da redenção. O selo e o penhor. Essas são as 2 bênçãos que estão aqui no nosso texto. O selo e o penhor. Mas veja como Paulo começa essa nova sessão. Ele mostra como e quando essas bênçãos chegam até nós. Como e quando o selo e o penhor chegam até nós, ou são aplicados a nós. Ele diz logo no versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. É importante atentar para o fato de que o Espírito Santo ele não trabalha a parte da palavra. A palavra é um instrumento de Deus para chamar os seus eleitos. Veja que o Espírito Santo ele atua quando? Quando a palavra, ele te sela quando? Quando a palavra é anunciada. Quando você é salvo, quando o Evangelho abre o seu coração. Quando vocês ouviram, não basta apenas ouvir, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados. Isso está em conformidade com o que nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para chamar os seus eleitos. Muitos questionam os reformados, dizendo que nós não temos razões para pregar o Evangelho. Porque afinal, Deus elege, e essa eleição é antes da fundação do mundo. Então, para que pregar o Evangelho? Para que orar pela salvação de um ímpio? Porém, isso está longe de ser uma realidade. Os grandes missionários da história, sobretudo do século XVI, XVII e XVIII, foram em sua vasta maioria reformados. E foi a doutrina da eleição que os impulsionou a pregar o Evangelho. Porque, do contrário, que estímulos eles teriam? Que estímulo eu teria para pregar o Evangelho para alguém que está morto em seus delitos e pecados? Que não pode entender? Que não pode compreender, de acordo com Romanos capítulo 3? Eu não teria estímulo nenhum. Estaria pregando no cemitério para mortos e eles não podem fazer nada, porque não têm livre-arbítrio. Nós pregamos porque sabemos que Deus tem os seus eleitos. E Deus usa o Evangelho como instrumento para chamá-los. Veja o que Jesus disse em João 10,16. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Essas ovelhas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. O Senhor tem ovelhas espalhadas pelo mundo todo. Elas precisam ouvir a voz do Senhor. E como elas ouvem a voz do Senhor? Mediante a pregação da palavra. Quando nós olhamos para Atos capítulo 18, versículo 9 e 11, veja aí a motivação de Paulo e a ação de Paulo depois de descobrir que Deus tinha eleito naquela cidade. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, pregando, não fique calado, pois estou com você
e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Deus diz a Paulo, numa visão: não tenha medo, continue pregando, não fique quieto, você precisa falar, eu estarei com você. Mas por que isso? Porque Deus tinha muita gente naquela cidade. E Paulo fez o quê? Não, Senhor, o Senhor elegeu, que o Senhor salve do seu jeito, não preciso pregar para ninguém. Não. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, fazendo o quê? Ensinando-lhes a palavra de Deus. Por isso nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós pregamos o Evangelho primeiro porque nós confiamos no poder da palavra de Deus e na ação do Espírito Santo, que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. E depois nós pregamos porque não sabemos quem são os eleitos. Por isso devemos pregar a todos. Mas esse selar em Cristo com o Espírito que ocorre nesse texto, ele ocorre no mesmo momento em que ocorre a nossa regeneração. Tudo isso simultâneo. Nós ouvimos a pregação da palavra, o Espírito Santo abre o nosso coração, temos a fé, que é um dom de Deus, cremos na palavra, somos selados, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Basta olhar com calma para o versículo 13. Quando vocês ouviram, creram, o Evangelho salvou, vocês foram selados, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Quando eu e você entramos em contato com o genuíno Evangelho, o Espírito Santo, naquele momento, o Espírito Santo da promessa, ele nos selou com Cristo, quando o seu coração foi aberto. Mas que promessa é essa? O Espírito Santo aqui é descrito como o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? De onde vem essa ideia? Parte do fato de que o Espírito Santo já havia sido prometido lá no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Nós sabemos que a chegada do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes. E você sabe muito bem o que aconteceu naquele dia. Basta você prestar atenção no discurso de Pedro. E você vai ver que o apóstolo Pedro, depois daquele derramar do Espírito Santo, ele se põe em pé e começa a falar com os seus compatriotas. Ele mostra que o que estava acontecendo ali era nada mais do que o cumprimento de uma profecia. O que vocês estão vendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel: nesses dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Profecia do Antigo Testamento, sendo cumprida na Nova Aliança. O Espírito Santo era prometido, já no passado, na Antiga Aliança. Também Jesus havia prometido o Espírito Santo. Quando lemos João 15, 26, lemos assim: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Jesus está acalmando o coração dos seus discípulos. Como foi dito pelo Felipe, Jesus estava prestes a se retirar desse mundo, e agora ele vai enviar um conselheiro, um outro conselheiro. Fiquem tranquilos, ele vai vir. Havia uma promessa feita por Jesus. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo prometido. Mas o que significa ser selado? O que era um selo nos dias de Paulo? Talvez a única imagem que temos de selo é aquele selo que você põe na carta, né? Hoje. Se é que alguém aqui manda a carta, né? Os mais novos não sabem nem o que é isso. Né? Talvez a única imagem nossa é essa. Mas o que era a selagem nos dias de Paulo? A selagem nos dias de Paulo consistia numa marca oficial de identificação colocada numa carta. Você pode comprar no Wish esse tipo de selo, vende ainda hoje. Você compra, vem uma massinha, você esquenta ela e vem um carimbo. Você coloca no envelope e você lacra ele, né? É um tipo de selo. Tem que quebrar, porque ele, quando seca, ele endurece, você tem que quebrar o selo. Era mais ou menos isso. Tá? Então era colocado numa carta, num contrato ou um documento oficial. Então, se você comprou uma casa aqui no Japão, ou fez algum financiamento, certamente você teve que pagar por um selo, que às vezes custa 10 mil ienes, 15 mil ienes, para colocar no documento. Qual é a finalidade desse selo? Apenas autenticar o documento, dar validade para o documento. Geralmente, esse selo, como eu disse, era feito de cera quente, posto sobre o documento,
e em seguida pressionado com o anel de carimbo. O rei possuía esse anel, então ele carimbava as suas correspondências, dando autoridade para aquele que entrega e também garantia e segurança de que a mensagem do rei não havia sido violada. Como resultado, o selo representava oficialmente a autoridade da pessoa a quem ele pertencia, de forma que a carta ou objeto selado transmitia a ideia de autenticidade, segurança, posse e autoridade. Autenticidade, segurança, posse e autoridade. Autenticidade. Autenticidade aponta para a aprovação. Selo naqueles dias funcionava como uma assinatura, funcionava como um autenticador de documento, mostrando que o documento é verdadeiro, que o documento é genuíno. Aí você pode pegar um documento e colocar uma assinatura minha lá do seu jeito, você não sabe como eu assino, levar no banco. Ele vai olhar e falar, não, esse documento é falso. Não condiz com a assinatura registrada aqui. Cai fora daqui. João 6, 27 diz assim, Jesus, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então veja só, o selo serve para aprovar. Jesus está dizendo, o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Nesse contexto, os judeus estavam questionando Jesus, pedindo sinais a ele. Mostra-nos sinais, então. Que sinais o Senhor vai nos dar? E Jesus disse, não, Pai, já colocou o selo da autenticação. Nós sabemos que os sinais eram dados para autenticar a autoridade de alguém. Por que os apóstolos realizaram tantos sinais e maravilhas? Para que a sua autoridade fosse autenticada. Quando Paulo vai provar a sua apostolicidade, ele usa os sinais como uma prova de que ele era um verdadeiro apóstolo. E isso é uma coisa tão antiga, que começou lá na antiga aliança. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo, Moisés está com medo, não sabe falar, aí Deus fala, tá, joga seu cajado no chão, virou uma serpente, tal, coloca sua mão aqui para dentro, escondeu, lepra, voltou, sarou, ok, agora vai. Agora vai, faça isso na frente do faraó, vai autenticar a autoridade, a sua autoridade. E Jesus está então sendo questionado, cadê os sinais? O Senhor tem mesmo autoridade? Mostra-nos os sinais. Jesus fala, não, eu já fui aprovado pelo Pai. Dessa forma, nós todos, os cristãos, somos selados em Cristo. Passamos a ser o quê? Autênticos filhos de Deus. Lembra do versículo 5? Nós lemos assim lá. Fomos predestinados em amor para sermos adotados como filhos. Fomos adotados como filhos. E esse selar autentica a nossa filiação. Aqui que entra o papel do Espírito Santo. O Pai nos adotou, nos ofereceu ali para adoção, nos escolheu, o Senhor Jesus, então ele executa essa adoção, e no fim, na documentação, o Espírito Santo bate o seu incã. Ele assina, ele autentica a transação, ele garante a transação. No Japão, nós encontramos no incã que nós usamos um bom exemplo. Por exemplo, quando você solicita que uma conta de luz seja debitada da sua conta, o que você precisa? Você precisa carimbar com o seu incã. E esse incã precisa ser exatamente o mesmo que você usou para a conta. Se o seu incã estiver meio quebrado, trincado, porque caiu no chão, e ele bater lá e conferir, por conta dessa trinca, a sua transação não pode ser autenticada. O banco, ele vai analisar o seu incã, que no Brasil seria a sua assinatura, né? Para ver se esse débito pode ser aprovado. O banco avalia a autenticidade do incã. E é isso que o Espírito Santo faz com esse selo. Ele avalia, ele autentica a veracidade da obra da redenção. De fato, vocês foram redimidos. De fato, o sangue de Cristo pagou pelos seus pecados. De fato, vocês são adotados. De fato, vocês são eleitos. Está aqui, meu incã. Mas selo também aponta para a segurança. Quando nós olhamos lá para Mateus 27, do versículo 65 ao 66, nós vamos ver que o túmulo de Jesus foi selado por Roma. Havia aquela preocupação de que o corpo de Jesus pudesse ser roubado pelos seus discípulos,
E depois, ele ressuscitou, e houve esta queixa. Então Pilatos deu uma ordem. Pilatos disse assim: levem um destacamento, soldados, e podem ir e mantenham o sepulcro em segurança. Faça como vocês acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro de Jesus ali. E aí o texto diz: e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram ou selaram a pedra. Como que faz isso? Com a cera. O túmulo tinha uma pedra na frente. Então era um lacre de cera, um lacre oficial do Império Romano. Se no outro dia o lacre estivesse rompido, isso significaria que alguém abriu aquilo. Então aponta para a segurança. Esse túmulo está seguro, inviolável. Ninguém em sã consciência ousaria violar um túmulo protegido por Roma. Ninguém seria louco o suficiente para fazer isso. Nenhum homem seria corajoso para fazer isso. Porque Roma era um perigo. A não ser que você fosse um anjo que não ligasse para o Império Romano, você removesse a pedra e ainda sentasse em cima dela ainda, como aconteceu. Mas homem nenhum teria coragem de fazer isso. Porque o túmulo estava guardado, seguro, protegido. O selo em nós aponta para esta realidade. Nós estamos seguros em Cristo. Seguros, protegidos. Nós não somos protegidos pelo Império Romano. Nós somos protegidos pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, pelo Filho. A presença do Espírito Santo na vida do crente é a garantia mesmo que Deus nos deu, de que permaneceremos salvos até o fim. Se nós pudéssemos perder a nossa salvação, como alguns creem, isso significaria que o selo divino poderia ser quebrado, violado, rasgado, rompido, ou que esse selo do Espírito Santo não tem. Isso significa que esse selo não tem valor nenhum. Ele não serve para garantir a minha salvação. Em ambos os casos, seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não vale nada. Esse é o papel do Espírito Santo na obra da redenção: garantir, proteger. Se você acredita que a salvação pode ser perdida, você está dizendo que esse selo não é garantido. Nesse caso, você pode dizer que a garantia da sua salvação sou eu. Não há garantia nenhuma. Você está dizendo que o Espírito Santo não vale nada, que ele não garante nada. Mas selo também aponta para a autoridade. Voltando aqui para o selo romano, no túmulo de Jesus, Roma havia determinado que ninguém removesse aquela pedra. Roma, a autoridade da ordem, sela, protege. O mesmo funcionava para uma carta real. Ninguém ousaria passar por cima da autoridade de um rei em romper esse lacre. Certamente, como eu disse, ninguém seria corajoso para remover essa pedra, porque estava debaixo da autoridade de Roma. Somos selados pelo Espírito Santo em Cristo. Isso significa que estamos debaixo de uma autoridade. E a autoridade que está sobre nós, repito, não é o governo japonês, não é o governo brasileiro, não é Roma. É o próprio Deus. Nós somos protegidos por aquele que é a autoridade máxima de todo o universo. Essas verdades aqui apontam para a certeza, para a garantia da nossa salvação, pois estamos sob o cuidado da maior autoridade de toda a criação. E a vontade dessa autoridade é que nenhum dos seus se perca. Essa é a vontade dele. Ele tem autoridade, ele faz o que quer, essa é a vontade dele. João 6,39 diz isso. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Você consegue ver a segurança aqui? É a vontade de Deus, que nenhum dos que Deus deu a ele se perca. Mas selo também aponta para a posse. No mundo antigo, o selo também representava o símbolo de posse pessoal de algum objeto ou até mesmo de alguma pessoa. Naqueles dias, os escravos eram selados, marcados, uma marca. Eles recebiam essa identificação. Os animais também.
Ainda no Brasil, né? Você assistiu a novela Rei do Gado, você deve lembrar da abertura lá, aquela ferro quente queimando o gado. É uma marca de identificação, posse. Esse gado pertence a mim, esse escravo é meu, é minha propriedade. Eu paguei por ele, eu comprei, eu paguei a redenção dele, agora ele trabalha para mim. Ser selado em Cristo pelo Espírito Santo mostra que somos propriedade exclusiva de Cristo. Quem foi que pagou o preço da nossa redenção? Foi Jesus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Estávamos lá vendidos como escravos, sendo vendidos como escravos, entregues ao pecado, sem esperança. E detalhe, o preço não foi pago para o diabo, como creem alguns. Ele pagou para o próprio Deus Pai. E Ele nos comprou, somos propriedade dele, de Cristo Jesus. O Pai deu ao Filho, e agora Ele nos marca. Ele coloca um selo, uma marca em nós. Este aqui é minha propriedade. Ninguém toca, ninguém pega, ninguém rouba. Em 2 Coríntios 1, 22 e 21 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade. Ele nos selou como sua propriedade. Como? E pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia, penhor, a garantia do que está por vir. Por isso em Romanos 8, 9 é dito que se alguém não tem o Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Essa realidade aponta para o fato de que somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele reina soberano sobre nós. Soberano sobre nós. Ele é o Senhor. Ele nos comprou. Somos servos. Infelizmente, nos movimentos que eu citei na minha introdução, o homem passa a ser o senhor do Senhor. O homem passa a dar ordem para Deus. Se você é da década de 90, você deve se lembrar que naquele tempo se popularizou nos arraiais evangélicos a maldita teologia da confissão positiva. Quem aqui conhece a teologia da confissão positiva? Levanta a mão. Alguns, né? Dá para entregar a idade, né? Ok. Essa maldita teologia da confissão positiva, talvez agora vocês vão perceber que vocês já lidaram com ela há algum tempo na vida de vocês, tá? Ela defendia que a sua palavra tinha poder. Agora já apareceu mais mãos levantadas, né? A sua palavra tem poder. E o fruto desta teologia levava as pessoas a dizerem algo assim: eu determino a cura, eu determino a porta de emprego. Ou, irmão, cuidado com o que você fala, hein? Há poder em suas palavras, hein? Há poder em suas palavras. Ou coisa do tipo: eu exijo que o Senhor faça tal coisa. Isso também esteve presente nas canções. Talvez você já cantou assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Então vocês estão se entregando, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já parou para pensar o que você está pedindo? É sério mesmo que você quer de volta o que é seu? O que é seu? O inferno, a condenação, que era isso que nós merecíamos. Está pedindo mesmo uma restituição? Essas pessoas que foram abraçadas por essa maldita teologia não levaram em conta que somos apenas servos. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ele nos comprou, Ele colocou o seu selo em nós, somos propriedades dEle. As nossas traduções, elas aliviam um pouco quando nos chamam de servos, mas a palavra usada ali é a palavra escravo. Escravo, nós somos escravos do Senhor. Talvez, eu sou escravo, vou ficar apanhando na senzala. Não. Jesus mais tarde diz: eu não vos chamo escravos. Não chamo vocês de escravos. Eu chamo vocês de amigos. Porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz, não conhece os planos do seu Senhor. Mas eu revelei a vocês. Vocês são meus amigos. Nós não devemos nos esquecer que Deus planejou a nossa redenção. E esta redenção, para ela ocorrer, foi exigido um preço a ser pago. Nós vimos que Jesus pagou o preço da nossa redenção.
E agora o Espírito Santo, ele autentica, coloca o selo, bate em campo, ele autentica essa transação trinitária, nos dando a garantia, a segurança, usando o seu selo de autoridade. Por isso fomos selados em Cristo, na autoridade de Cristo. E passamos agora a ser propriedade exclusiva de Deus. Mas o apóstolo Paulo usa uma outra figura aí, a figura do penhor, que dependendo da sua tradução, você vai encontrar a palavra garantia, no versículo 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. A palavra penhor ela é mais forte e mais adequada aqui. Paulo, então, usa essa outra expressão para apontar para mais um papel do Espírito Santo. Eu não sei se ainda é comum no Brasil, mas quando eu era adolescente, eu me lembro que minha mãe, certa vez, pegou um monte de joias que ela tinha, levou no banco, o banco avaliou, e o banco ficou com as joias e deu uma certa quantia de dinheiro para ela. Ela foi penhorar aquela joia. Acho que os mais antigos sabem disso, como funciona. O que isso significa? Significa que minha mãe deixou aquela joia como garantia. Ela penhorava as suas joias como garantia. Eu vou pagar esse empréstimo. Essa é a garantia. Está aqui, estou dando a minha garantia. Dessa forma, o Espírito Santo em nós é a garantia de que a nossa redenção será completa. Também, nos dias de Paulo, havia um outro sentido com relação à palavra penhor. E nós usamos aqui como entrada, Como entrada. Quando você vai comprar algum produto, um carro, você dá uma entrada. Naqueles dias, não era apenas uma entrada para você financiar, era uma garantia de que você ia comprar ou pagar pelo produto. Você estava interessado em cabeças de gado, então na transação você tinha que dar um penhor, um valor, uma entrada. Isso significava que você está garantindo que você vai pagar o resto. Por isso o Espírito Santo em nós passa a ser a garantia da nossa redenção. A nossa redenção será completa, ela vai até o fim. Deus completará a sua obra em nós até o dia de Cristo. Em Filipenses 1,6 nós lemos assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A obra que começou na eternidade passada e que aconteceu dentro desse tempo, nessa esfera, quando Cristo Jesus adentrou aqui, quando Ele morreu, derramou seu precioso sangue, esta obra será completa, porque ela está garantida pelo selo e pelo penhor do próprio Espírito Santo. Cristo deixou o Espírito da promessa como a garantia da nossa herança até a nossa redenção. A palavra redenção aparece aqui também nesse texto, mas o que quer dizer redenção nesse texto? Quando nós olhamos lá para o capítulo 4, versículo 30, ainda desta carta, Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que redenção é essa? É a redenção de todas as coisas. Nós encontramos aqui nesse verso uma excelente notícia. Fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo até que sejamos resgatados por Cristo. O Espírito é a garantia que temos de que um dia seremos resgatados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele voltará. Um dia você morrerá. E o seu resgate será completo. Essa verdade foi ecoada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Paulo diz assim: foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é a garantia do que está por vir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o fim. Consegue perceber que a nossa salvação é garantida em Deus? Consegue perceber que não há nenhuma participação sua nesta obra da redenção, nesta transação trinitariana? Na eternidade passada você nem existia, Deus já te elegeu.
Na eternidade passada, Deus te escolheu para ser filho dele, para ser santo e irrepreensível. No tempo, Cristo Jesus adentra essa esfera humana, se entrega por você, paga o seu precioso sangue, sem que você realizasse alguma obra. E agora o Espírito Santo aparece, independente das suas boas obras, ele te sela. É fato que tudo isso aconteceu na eternidade passada, mas temporalmente foram aplicadas no dia da sua conversão. Assim como a sua redenção também ocorreu na eternidade passada, mas foram aplicadas pelo Espírito Santo quando você se converteu. Eu não sei se você atentou para esse detalhe, mas é de fundamental importância guardar em sua mente que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Por isso, Paulo não se cansa de glorificar a Deus. Temos visto que todas as vezes que Paulo transita de uma pessoa da Trindade para outra dentro desse parágrafo, ele rende louvores à glória de Deus. Porque a salvação é obra exclusiva de Deus. Eu não sei como estas verdades penetraram o seu coração nesta manhã. Espero que tenha soado como um grande e majestoso conforto para você. Um consolo, um conforto. É uma garantia que você está recebendo do próprio Deus. E Deus não pode mentir para você. A nossa salvação começa na eternidade passada, quando a Santíssima Trindade afirma um pacto de redenção. Nós descobrimos que isso tudo foi do propósito de Deus. E nós estávamos inclusos nisso. Ainda bem que não depende de mim. Ainda bem que a salvação nunca dependeu de você. Dependeu de Deus. Senão você jamais seria salvo. Nós estamos falando que Deus, na eternidade passada, escolheu te salvar. Quando não havia mundo. Entretanto, era necessário para a execução desse plano divino, de redimir um povo, a entrada de Cristo nessa esfera. Então, Cristo adentra essa nossa esfera, se entrega em obediência a Deus para a remissão dos nossos pecados. Até aí tudo bem, mas qual é a garantia? A garantia é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Estamos garantidos até a redenção final. Isso não soa como um consolo para você? Foi exatamente isso que aconteceu no século XVI, quando o Catecismo de Heidelberg assinalou para essas mesmas verdades. Veja a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, veja como ela aponta para esta realidade. Qual é teu único consolo, tanto na vida como na morte? Qual? Qual é o teu único consolo? Você não tem consolo? Você precisa ser consolado? Está aqui o seu único consolo. O meu único consolo. Resposta. É que eu pertenço com corpo, alma, tanto na vida como na morte, não a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que me livrou de todo o poder do diabo, pagou plenamente pelo seu precioso sangue todos os meus pecados. Ele guarda-me de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um só fio de cabelo da minha cabeça pode cair. Faz todas as coisas cooperarem para a minha salvação. Eis porque, pelo seu Santo Espírito, garante minha vida eterna, predispõe-me de todo o coração a viver exclusivamente para Ele. Qual é o nosso único consolo? O nosso único consolo repousa em Deus. Repousa do fato de que nós pertencemos a Ele, Ele nos selou, nós pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele parcialmente? Não, corpo, alma. Pertenceremos a Ele somente no porvir? Não, tanto na vida agora como na morte. Repousa sobre o fato de que eu não pertenço a mim mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pertence ao fato de que eu pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, aquele que me livrou do poder do diabo, aquele que pagou na cruz plenamente, através do seu precioso sangue, todos os meus pecados, aquele que me guarda, que me protege de tal maneira que sem a vontade dele, nada aconteceria, inclusive o fio de cabelo da cabeça não poderia cair. Não riam, tá? Eis porque o seu Espírito Santo garante minha vida. O nosso consolo está no fato de que é o Espírito Santo que garante minha vida eterna.
e me predispõe, me impulsiona a viver de todo o coração e viver exclusivamente para Ele. Essa é a resposta do catecismo. A síntese desse longo parágrafo que concluímos hoje, nós descobrimos que o maior consolo do salvo é saber que é propriedade de Deus nesta vida e na eternidade. Esse deve ser o seu maior consolo. Você é propriedade de Deus. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém as arrebatará. Nós estamos nas mãos do Senhor, Ele é o bom pastor. Ele está conosco aqui para que estejamos com Ele do outro lado da vida. Segundo, todos os redimidos do Senhor Jesus estão livres da escravidão do pecado, da carne e da morte, mas principalmente protegidos contra o maligno que perdeu todo o domínio sobre os que foram transformados em servos de Cristo. Não sei se você lembra da semana passada, do sermão da semana passada, mas nós somos livres do poder do pecado. Somos livres do poder do pecado. Significa que não somos mais escravos do pecado. Significa que podemos lutar, somos protegidos por Deus, perdemos o domínio que o diabo tinha sobre nós. Aliás, ele perdeu o domínio sobre nós. Terceiro, as dívidas dos redimidos foram todas pagas pelo Senhor. Todas, absolutamente todas. Em seu martírio vicário na cruz. Por isso, não devemos mais nada a Deus. Por isso, podemos ecoar o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Quarto, a vida do eleito justificado, a vida física e espiritual, tem a total proteção do Salvador no perigoso curso da existência presente. Em suma, nós encontramos nesse trecho, nesse texto, o papel do Espírito Santo na obra da redenção. Lembre-se, o Espírito Santo é a nossa garantia. Estamos garantidos nele, no seu selo e no seu penhor. Por isso, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso, podemos dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Pode se levantar o inferno todo com os seus anjos. Nada disso será suficiente para nos remover dessa posição. O selo do Espírito Santo é inquebrável. Ninguém ousaria passar por cima da autoridade divina. Nós estamos aqui selados. E se isso não gerar no seu coração esse consolo, esse conforto, nada mais será suficiente para você. Estamos garantidos em Deus. Descanse na sua soberania. Descanse naquele que não descansou por você. Descanse naquele que trabalha ainda hoje por você. Descanse no Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé.